Bom, colocar a apresentação. Só uma dúvida. Ok. Então, por favor, alguém dá um oi aí para marcar que está escutando perfeitamente, que está visualizando aí a apresentação. Alguém dá um oi, por favor? Oi, professor, está tudo certo? Obrigado. Então, vamos lá. Pessoal, nós estamos na nossa revisão para nossa avaliação em breve, tá? Química dia 14, mas a partir do dia 10 começam as revisões de todas as disciplinas. Gostaria de destacar que, embora que vocês não tenham as aulas durante esse período de prova, existem as atividades no portal, no plural, tá? Então vai ter lá, já tem exercício para vocês. Teve exercício de terça-feira, onde a validade vai até hoje às 18 horas, e hoje já tem uma nova atividade, mais exercícios, tá? Que vai de quinta-feira, validade até terça-feira próxima, e de terça-feira também já está no plural, tá? A pessoa já colocou, que é exercício que vai até o dia 10, dali já começa o período de provas para vocês. Mas todos os dias que contém aí a aula de química, embora vocês não tenham a aula de química, tá? Porque vocês vão, é o período que vocês têm aí para realizar a prova, se eu não me engano, é das 8 horas da manhã até o meio-dia, tá? Mas mesmo assim, que você não tem aula aí ao vivo, mas vocês têm as atividades no plural, vocês têm exercícios, é o período que vocês têm para estudar para as provas, e também, ao fazer exercício, vocês estão estudando, ok? Então, vamos lá. O tema da nossa aula de hoje é revisão, então vamos dar sequência àquilo que a gente já estudou, que é a distribuição eletrônica. E quando a gente fala sobre distribuição eletrônica, o que nós temos que saber? Nós temos que saber, basicamente, os níveis de energia, quais são os níveis de energia, quais são as camadas, que é a mesma coisa, tá? Lembrando que nível de energia e camada, o que difere em termos de denominação é nível primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo nível, camada K, L, M, N, O, P, K, e em relação ao número de elétrons máximo que cabe em cada nível de energia ou camada de energia. E aqui a gente já começa falando sobre nível. Quantos níveis tem a tabela periódica? Tem 7 níveis. Em cada nível, nós temos o quê? No primeiro nível, cabe no máximo 2 elétrons, tá? Que a gente chama de camada K. Nós temos aqui a primeira camada K, primeiro nível, segundo nível. Vou botar vermelhinho porque talvez essa letra aí não apareça muito. Essa cor da caneta não apareça muito. Então, primeiro nível, segundo nível, terceiro nível, quarto nível, quinto nível, seis nível e o sétimo nível, ok? E na primeira camada cabe 2 elétrons, na segunda camada cabe 18, na terceira cabe 8, na terceira 18, na quarta 32, na quinta 32 e na sexta 18 e na última cabe 8 elétrons. E agora sim, agora está a apresentação da primeira lâmina, onde nós temos que saber que no nível de energia, nós temos o quê? Nós temos 7 camadas. A primeira camada corresponde à camada K. A segunda camada corresponde L. Então, falar segunda camada ou L é a mesma coisa. Terceira camada, M. Quarta camada, N. Quinta camada, O. Sexta camada, P. E sétima camada, Q. E nós temos que saber que na primeira camada, ou camada K, nós temos o quê? 2 elétrons. Cabe no máximo 2 elétrons. Na camada L, ou no segundo nível de energia, 8 elétrons. Na terceira, 18. Na quarta, 32. Na quinta, 32. Na sexta, 18 e 8. A repetição leva à perfeição. E não menos importante são os subníveis. E o que nós temos que saber em termos de subníveis? Que no subnível S, cabe no máximo 2. No máximo. Pode ser menos? Pode. Só não pode botar mais.
Tá? Pode ser S1? Pode ser S2? Pode. O que não pode ser S3. P, mesma coisa. No subnível P, vou te apagar, porque ficou extremamente torto. Então, no subnível P cabe no máximo 6. No subnível D cabe no máximo 10. No subnível F cabe no máximo 14. Destacando que pode ser P1, P2, P3, P4, P5, P6. O que não pode ser é P7. Bom, e agora a gente vai começar de novo a montar a distribuição eletrônica. Então, como é que se monta o diagrama de Linus-Pauling? Então, nós temos as 7 camadas. Que também pode ser representada pelas letras de cada camada. E o número de elétrons, que é repetição leva à perfeição. 2, 8, 18, 32, 32, 18 e 8. Então, a gente monta aí os primeiros dados para a gente poder fazer o quê? Só um minutinho. Se alguém está querendo mandar uma mensagem. Ok. Então, o que nós temos que saber? Então, na primeira camada, a gente vai ter que extrair... Ok, só um minutinho que a Manuela está querendo entrar. Só um minutinho. Então, voltando à nossa aula, o pessoal que não conseguiu entrar anteriormente, tá? Entrou agora. Vamos dar sequência à nossa aula. Ok. De novo, estão visualizando agora a apresentação? Porque o professor fechou? Dá um oi aí para dizer que está visualizando. Oi. Atenção. Estamos vendo, senhor. Ok, obrigado. Então, estamos montando a distribuição eletrônica. O pessoal que entra tem que entrar até 8 horas e 10 minutos. Depois fica um pouco complicado para o professor visualizar a entrada. O professor só está vendo aqui a apresentação. O professor não está vendo ali o solicitando, professor, entre, coisa e tal. Ok? Então, tente entrar até os 10 primeiros minutos. Bom, então, vamos lá. Dando sequência, então, nós temos que saber que existem as 7 níveis de energias e que na primeira camada nós temos que colocar 2 elétrons. No máximo 2 elétrons. Que na segunda camada nós temos que botar quanto? No máximo. Vou pegar a canetinha. Máximo 8. No máximo 8. Na terceira camada, nós temos que distribuir no máximo 18. Na quarta camada, no máximo 32. Na quinta camada, no máximo 32 também. Então, a quarta camada e a quinta camada são 32. A gente vai somando, ó, 2, 6, 8, com 10, 18, 14, 32. Na sexta camada é 18. 2, 6, com 10, 18. E na sétima camada, 2. Aqui. Bom. E lembrando que nós temos que botar, ó, os subníveis. S no máximo 2, P no máximo 6, D no máximo 10 e F no máximo 14. Então, a gente coloca as letras. Bom, e aí tá o diagramas. Né? Repare que, ó, na primeira camada, a gente vai colocar a primeira camada e botamos um S2. Na segunda camada, nós botamos o quê? Ó, segunda camada. E como são 8 elétrons, nós temos que distribuir. Então, tá aqui, ó, 2 com mais 6, 8. Na terceira camada, ó, repare que aqui está a terceira camada, porque estamos na terceira camada, e nós temos que distribuir 18. E está aqui, ó, 2 com 6, 8 com 10, 18. Na quarta camada, nós temos que distribuir 32, que vai dar o quê? 2, 6, 8 com 10, 18, com 14, 32. Mas nós estamos na quarta camada, ó, fica o quê? 4S2, 4P6, 4D10, 4F14.
Na quinta camada é 5s2, 5p6, 5d10 e 5f14. Repare que da quarta camada e a quinta camada é igual, não muda. Ó. Por quê? Porque nós temos que distribuir os 32. Na sexta camada, nós temos que distribuir quanto? 18. Então fica o quê? 6s2, 6p6, 6d10. Somando o número de elétrons, ó, 2, 8, 18. E por que 6? Porque estamos na sexta camada. E na sétima camada, nós temos que distribuir 8. Então, na sétima camada, nós temos que distribuir 8. 2 mais 6, 8. Ok. Depois feito isso, o que nós temos que fazer? Nós temos que traçar essas setas diagonais. Vou pegar aqui o marca-texto. Então, nós vamos passar, ó, as setas diagonais. Então, repare que a primeira seta pega só 1. A segunda seta também só pega 1. Já a terceira seta, ó, vai pegar 2. Ó, pega 2. A quarta pega 2. Então, já... Opa, ficou torto aqui. Então, ó, as duas primeiras retas diagonais pegou 2. As duas próximas pegam também 2. Agora, as duas próximas que vão pegar 3, ó. Vão pegar 3 e pega 3. A penúltima, ao traçar a seta, ó, pega 4. Pelo mouse fazer a retinha fica difícil. Opa. E como é que a gente sabe que montou o diagrama Linus-Pauling corretamente? A última seta, ó, a última, pega 3. Se não pegar 3, alguma coisa está errada. Por que isso? Porque nós temos que seguir a sequência. Nós temos que seguir a sequência. Para montar o quê? Para montar a distribuição. Então, repare, ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Parou aqui? Volta onde? A partir daqui, ó. Para a gente pegar o 3p6 e pegar o 4s2. De novo, a gente dá sequência, pegamos 3d10, 4p6, 5s2, estamos montando a distribuição em ordem de energia, ordem crescente de energia. Então, vai 4d10, 5p6, 6s2, vai lá para o final, 5f14, 4f14, 5d10, 6p6, 7s2. E, para ver que está certo, ó, sobrou 3, então vamos lá, 5f14, 6d10 e 7p6. Pronto. Temos aqui nossa distribuição eletrônica na sequência correta. Baseado nisso é que nós vamos fazer a distribuição dos elementos químicos. E né, o que nos aparece? Faça a distribuição eletrônica do nitrogênio, do sódio, do cloro, do ferro e do bromo. Vou fazer uma pequena correção aqui na lâmina. Na correção, ficou uma letra B aqui. Aqui, ok. Então, como é que a gente vai distribuir o nitrogênio? Nós temos exatamente... Vou pegar outra cor aqui. Vou marcar texto. Então, nós temos 7 elétrons para distribuir. Então, ao fazer a distribuição, nós temos o quê? Nós temos a nossa organização do diagrama que nós montamos. E agora nós vamos ter que distribuir 7. Então, a gente vai contar aqui, ó. 2, 4... E o que falta? Se a gente botar o 6, vai ficar 10. Então, nós temos 2, 4, para 7 faltam 3. Aqui, então, vai ficar quanto aqui? 2p, 3. A gente coloca... O P é 6, ó, mas a gente pode colocar menos. Então, repare, ficou aqui, ó, P3. Porque somando, ó, 2, 4 com 3, 7. Pronto. Essa é a distribuição do nitrogênio. Distribuição eletrônica do nitrogênio. Repare que o último é 6,
a gente pode botar menos. Porque a gente não pode botar o quê? 2p7, 2p8. A gente não pode botar mais. A gente pode botar menos. Ok. Então, vamos para mais uma distribuição eletrônica. Agora, vamos distribuir o sódio. Nós temos que distribuir quanto? 11. E a gente vai lá. 2, 4, 10. Aqui até aqui vai. E aqui, 3s2 passou 12. Então, a gente vai botar 1 para fechar 11. Ó, então, repare. 2, 4, 10, 11. Mais um. De cloro, 17. Então, vamos distribuir. Deixa eu apagar. Okay. Nós vamos distribuir 17. Então, a gente vai lá. 2, 4, 10, 12, 16. Aqui vai ficar 1, porque falta só 1. Vai ficar 4S1. Opa, é 17. Ih, mas errei nas contas. 2, 4, 10, 12. 12. Para 17 falta 5. Olha a matemática aqui, tá? Então ficou 3p5. 3p5. Então ficou 2, 4, 10, 12, 17. O próximo, nós vamos ter que distribuir quanto? 26. Deixa eu apagar. Vamos distribuir 26. Então, fica 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30. Passou. Então, a gente pode botar aqui. A gente pode botar menos. Ó, era para ser 10, 3 é 10. No último ficou 13 é 6. Pode botar menos. Mas somou. 2, 4, 10, 12, 18, 20, 26. E o bromo tem que distribuir 35. E para distribuir 35, nós vamos de novo. 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30, 36. Opa, passou. Então, podemos botar menos. Essa é a distribuição correta do bromo. Ok? Então, espero que nesse exato momento você esteja bem tranquilo quanto à distribuição eletrônica dos elementos químicos. A maior dificuldade no início, tá? É montar isso aqui. Depois que montou, é só contar. De forma correta, é claro. Bom, camada de valência e nível mais energético. O que é a camada de valência? A camada de valência é a maior camada. Não sei se eu botei uma outra lâmina diferente, botei. Aqui vai ficar mais específico para vocês. Olha só, nós temos que fazer a distribuição eletrônica, nós temos que distribuir os 25 elétrons, ó, tá aqui, ó, 2, 4, 10, 12, 18, 20, 25. Aqui está a distribuição eletrônica do manganês. Nós temos que saber quem é a camada de valência e quem é... Ó, nós temos que saber quem é a camada de valência e qual o nível mais energético nessa distribuição eletrônica. E quem vai ser? Ora, a camada de valência é a maior camada. Nós temos aqui a camada 1, temos a camada 2, temos a camada 3 e temos a camada 4. A camada 4 é a maior camada, então ela é a nossa camada de valência. Então nós temos o 4s2, o 4s2 como sendo a nossa camada de valência. Ok. Depois eu vou perguntar qual o nível mais energético. O nível mais energético é aquele que foi distribuído por último. Tá? Aquele que for distribuído por último vai ser o nível mais energético. Aqui na lâmina anterior está aqui a teoria, que todo contexto. Pessoal, professor, salve isso aí no PDF, coloca depois no grupo para vocês, tá? Ó, tem toda a explicação do elétron mais energético, tá? Também, ó, são os últimos a serem distribuídos. Então tem a teoria aí para ti depois treinando no PDF. Então, vai perguntar quem é a camada de valência, é a maior camada, e vai perguntar quem é o nível mais energético. E o nível mais energético é aquele que foi distribuído por último. E como é que fica a distribuição dos íons? Bom, o ferro, está aqui, nós temos um átomo neutro, tá? Ele não tem nenhuma carga positiva, nenhuma carga negativa. E nós temos que distribuir 26 elétrons. Então, vamos distribuir esses 26 elétrons. Então, fica 2, 4, 10, 12, 18, 20, 26. Pronto. Aqui está a distribuição eletrônica do ferro neutro. Agora, deixa eu apagar. Nós vamos ter que distribuir o íon ferro mais 2. Ferro mais 2.
Espero que vocês se lembrem lá como é que a gente calcula o número de elétrons. Quando ele é positivo, significa que ele perdeu elétrons. Então, como ele tem mais 2, significa que ele perdeu 2 elétrons. Então, ele tem no total quanto? 24. Então, nós temos que distribuir 24 elétrons. É sempre o contrário. Em vez de a gente somar, a gente diminui. Bom, esses 2 elétrons que ele perdeu, de onde é que nós retiramos? Da camada de valência. Daí está a importância de a gente reconhecer na distribuição eletrônica quem é a camada de valência. Então, nós sabemos e identificamos que a camada de valência é o 4s2. Então, é ele que vai desaparecer, ó. É ele que desaparece na distribuição eletrônica. Tanto que a distribuição do ferro mais 2 está aqui, ó. E quantos elétrons nós temos que distribuir? 26? Não, nós temos que distribuir 24. E fica, ó, 2, 4, 10, 12, 18, com mais 6, 24 elétrons. E repare que o 4s2 saiu. Bom, e nessa nova distribuição eletrônica, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter uma nova camada de valência. Por quê? Não tem mais. Por então, assim, qual é a camada de valência aqui? Não tem mais o 4s2. Então, nós temos que procurar nessa nova distribuição eletrônica quem é o maior número. Se o número for igual, nós vamos lá para as letras. Aí nós temos S, P, D, F. F seria o maior. Depois o D. Então, nessa distribuição eletrônica, repare que nós temos aqui, ó, 3s2, 3p6, 3d6. Quem será a camada de valência? Ora, a camada de valência será o 3d6. Por quê? Porque é o maior número? Sim, mas nós temos aí as letras S, P e D. Então, aqui nós temos nossa camada de valência. E, ao mesmo tempo, o nível de energia. Tá? Por quê? Porque é o último. Então, o 3d6 vai ser, nesse exato momento, vai ser tanto a camada de valência quanto o nível mais energético. Está aqui a distribuição do ferro mais 2. Se fosse negativo, em vez de diminuir, soma-se, é adicionado. Lembrando que temos que respeitar que no subnível S cabe no máximo 2, no subnível P cabe no máximo 6, no subnível D cabe no máximo 10 e no subnível F cabe no máximo 14. Tá? Então, nessa distribuição eletrônica, o professor colocou bem bonitinho para ti, preocupado que você visualize legal. Então, nessa nova distribuição do ferro mais 2, ó, nós temos tanto a camada de valência quanto o nível mais energético. Bom, existe aquela distribuição que vocês trabalharam muito a nível de ensino fundamental, ali na 8ª série e no 9º ano, que são por camadas, K, L, M e N. Vamos relembrar isso aí. Vocês treinaram muito, vocês praticaram bastante isso aí no ensino fundamental. Mas a gente sempre acaba esquecendo, então vamos relembrar. Então, o que nós temos? Nós temos na primeira camada, que é a camada K, falar a primeira camada K é a mesma coisa, tem quanto no máximo? Ó, tem no máximo 2 elétrons, então é K2. Na segunda camada, cadê a segunda camada? Está aqui a segunda camada. Então, na segunda camada, quantos elétrons tem? 2 mais 6, 8. Então, e a segunda camada é L. Então, na camada L tem 8. Na terceira camada, que é a camada M. Ó, cadê a terceira camada? Está aqui e está aqui. Então, nós temos na terceira camada um total de quanto? 2, com 6, 8, com 6, 14. Então, na camada M nós temos um total de 14. E na nossa última camada, nesta distribuição eletrônica, é a quarta camada, que é o N, ó, K, L, M, N, O, P, Q. Então, é a camada N. Tem no total aí 2 elétrons na quarta camada. E essa é a distribuição por camadas, K, L, M e N, e assim por diante. Pessoal, qualquer dúvida, pode ligar o microfone, professor, por que isso, por que aquilo, tá? Também você pode interagir pelo microfone, fiquem à vontade. Bom, e agora é exercício, vem um exercício, daqui em breve vocês vão estar fazendo, o professor colocou no portal de vocês exercício sobre distribuição eletrônica, e aparece isso para vocês. E como é que aparece? Vai aparecer um elemento químico, vai aparecer lá o número atômico desse elemento químico, lembrando que o número atômico são as cargas positivas no núcleo do átomo, e para que esse átomo seja neutro, ou seja, é o mesmo número de prótons, se é o mesmo número de prótons, vai ter o mesmo número de elétrons.
Então, nós temos que distribuir, nesse caso, 56 elétrons. É claro que a distribuição ela tem que estar de forma correta. Né? Ela pode, às vezes, o que eles fazem? Eles tiram um 3s2 e você vai contar 56, não será essa distribuição correta. Né? E você vai ter que, ao fazer a distribuição eletrônica, você vai fazer a distribuição de 56 elétrons, tá? Embora que aqui seja número atômico 56, significa que tem 56 prótons, automaticamente 56 elétrons. Então, ao contar aqui, ó, não pode ter menos que 56. Se você contar 2, 4, 10, 12, 18, 20, vai contando, se tiver menos que 56, não será essa a resposta. Então, vamos para o gabarito dessa questão. Você colocou aqui a distribuição eletrônica que você montou o diagrama de Linus-Pauling, e agora vai vir o gabarito. Aí o gabarito. Bom, por que é letra B? Porque você montou o diagrama de Linus-Pauling. Você montou o diagrama de Linus-Pauling e fez a distribuição eletrônica. Bom, aí vai lá, um S2, e você vai verificar que vai acabar em 6S2. Acabou aqui. E se contar, vai contando aqui o número de elétrons e vai fechar 56. Não vou contar porque eu estou cansado de ficar contando tanto. Ao contar aqui, vai dar 56. Tem que dar 56 e tem que estar conforme aqui, né, a tua distribuição eletrônica. Não pode faltar nenhum aqui das partes na tua distribuição até o 6S2. Falando em PAV, hoje o Rodrigo colocou aí à disposição de vocês um link falando que vai ter PAV. Foi confirmado o PAV próximo ano. O PAV, como é que isso cai no PAV? Ora, é feita a distribuição eletrônica, tá? Eles podem pedir simplesmente a distribuição correta, mas é muito comum eles perguntarem qual o elemento químico na tabela periódica. Aí você contando aqui, ó, fez a distribuição eletrônica, contou todos esses números de elétrons, deu 56, você vai lá na tabela periódica e vem a tabela periódica na prova do PAV, e você olha lá o número 56, né, e você identifica que elemento químico. Geralmente pergunta que família pertence. Essa distribuição eletrônica pertence à família dos metais alcalinos, pertence à família dos halogênios, do calcogênios, e assim por diante. Então, eles relacionam muito a distribuição eletrônica com a tabela periódica. Bom, vamos lá. Ao se realizar a distribuição eletrônica do argônio, que é um gás nobre, possui número atômico igual a 18. Ok, então, número atômico igual a 18. Descobre-se que o seu nível mais energético e os elétrons distribuídos nele são dados por... Então, o que ele quer saber? Ele quer saber o seu subnível mais energético. Ó, quem é o subnível mais energético? Né? É que está lá os elétrons, lá no último que foi distribuído. Né? São dados por... Então, a gente monta. É 18, nós vamos fazer a distribuição de 18. Então, vai dar 2, 4, 10, 12, 18. Então, está aqui a nossa distribuição eletrônica. Você fez a distribuição eletrônica. Então, ele quer saber o quê? O nível mais energético. E por que o 3P6? Deixa eu apagar aqui. Por que o nível mais energético é o 3P6? E é o que o exercício quer saber, ó. Ele quer saber, nesse caso, o subnível mais energético. Porque quando nós temos o 3P6, que é o último distribuído, nós temos aqui o 3P6. O que é o 3? Deixa eu pegar aqui a caneta. O 3 é o nível mais energético. O P é o subnível mais energético. E quantos elétrons tem no subnível mais energético? 6. Tá? Por quê? Nível mais energético é aquele que foi distribuído por último. Repare que é bem fácil. Depois que você montou o diagrama de Pauling, você aprendeu a fazer isso legal. É muito fácil. Bom, esse exercício é já um exercício um pouquinho mais complicado, né? Porque o aluno geralmente se complica em falar número de camadas e número de elétrons. O que é camada? Camada ali, camada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 camadas. Isso são as camadas. Então, esse exercício pergunta assim, qual o número de camadas? Então, ele quer perguntar. Primeiro, ele pergunta o número de camadas. E depois vai perguntar o número de elétrons mais energético. Tá?
Então, o número de camadas aqui, ó. Tem uma camada, tem duas camadas, três camadas. Depois nós temos a quarta camada. E nós temos a quinta camada. Então, a gente já consegue eliminar a letra A, a gente consegue eliminar a letra C, e já conseguimos eliminar a letra E. E depois ele pede o quê? Deixa eu só apagar a partezinha do... Aqui, ó. E qual é a segunda coisa que ele pede? Ele pede o número de elétrons mais energético. E quem é o mais energético? A pessoa repete porque a repetição leva à perfeição. Então, nessa distribuição eletrônica, quem é o mais energético? Ora, o mais energético é aquele que foi distribuído por último. Então, o número de elétrons mais energético, quanto é? Quanto é? Quanto é? Então, por esse motivo que a resposta é a letra B. Temos, então, nessa distribuição 5 camadas e o número de elétrons no subnível mais energético é quanto? É 1. Tá? Então, esse tipo de coisas que pergunta aí para ti em relação à distribuição eletrônica. Aqui tem toda a explicação, tá? Porque chegamos aí à resposta à letra B. Lembrando que eu vou salvar em PDF e vou botar à disposição de vocês isso no grupo. Bom, e agora nós entramos na tabela periódica. O professor já fez uma revisão sobre a distribuição eletrônica e aí vamos falar agora sobre a tabela periódica. Só que nesse exato momento eu vou pedir que vocês coloquem, tá? Falta 5 minutos para a nossa aula. Coloquem aí a palavra presente para o professor confirmar que vocês estão assistindo a aula do início até o fim. Então, tem aí 30 segundos para escrever a palavra presente. Ok? Bom, então, começando agora a nossa revisão sobre tabela periódica. Você colocou aí uma tabela, né, bonita, uma bela tabela periódica. A tabela periódica, nela está presente tudo que existe no universo, não somente no planeta Terra. Tudo que, claro, que nós, seres humanos, nós se tem de conhecimento sobre elementos químicos. Tá? Então, tudo está na tabela periódica. A união desses elementos é que forma todas as substâncias. E o que nós temos que saber sobre a tabela periódica? Tudo. O que a gente não precisa saber da tabela periódica? A gente não precisa decorar. Tá? Em todo laboratório que você for, né, fazer alguma atividade, obrigatoriamente vai ter que ter lá uma tabela periódica para você tirar alguma dúvida na tabela periódica. Tá? No PAV vem a tabela periódica, em contrapartida, no Enem não vem a tabela periódica. E por que não vem? À medida que você vai estudando primeiro, segundo, terceiro ano, você vai pegando conhecimento de muitas informações. Essas informações você vai adquirindo. E no próprio exercício, na prova do Enem, vem as informações necessárias que estariam presentes na tabela periódica, vem no exercício. Então, por uma questão de economia, né, eles não colocam lá menos uma folha no material, eles não colocam a tabela periódica, porque no próprio exercício vem as informações. Tá? Então, um dos motivos é a economia. Outro motivo também, porque está lá com muitas questões, e toda hora tem que ficar procurando a última página, ficar folheando, procurando a tabela periódica. Então, por uma questão de comodidade para o aluno e uma questão de economia, então compensa não vir a tabela periódica na prova do Enem, porque as informações vêm no exercício. Entretanto, quando você entrar numa faculdade ou depois da faculdade, for trabalhar no laboratório, obrigatoriamente você vai ter uma tabela periódica à tua disposição e as informações necessárias, basta o quê? Você pegar essa tabela periódica e fazer a leitura, como ler um livro. Né? Você precisa pegar algum dado de um livro, você pega esse livro, vai lá e procura essa informação. Você vai pesquisar alguma coisa, você vai lá, entrar na internet, vai estar lá, entrar no PDF, fazer uma leitura, você vai se informar sobre aquilo. E a tabela periódica está todas as informações. É claro que você precisa saber o quê? Usar a tabela periódica. Saber quais são as informações que estão ali. Né? Identificar quais são as famílias, quem são os metais, quem são os não metais. Né?
Quais são os elementos naturais, quem são os elementos artificiais. Saber que aqueles elementos, as propriedades, tu está trabalhando com uma substância, saber que essa substância tem determinados elementos químicos. Né? Você tem que saber que numa mesma família, esses elementos apresentam propriedades químicas semelhantes. Então você tem que ter o conhecimento sobre a tabela periódica. Você não precisa decorar a tabela periódica, né? Embora que antigamente muitos professores pediam que os alunos decorassem a tabela periódica, inclusive. Eu me lembro, né? Vou colocar, por exemplo, aqui a família dos halogênios, que é o flúor, cloro, bromo, iodo, astato, né? Era Futebol Clube Brasil, desculpa, para quem... Eu sou Brasil, então posso falar, né? Futebol Clube Brasil, idiotas atrasados, coisa e tal, né? A família 1, Lina, que roubou o cassino francês, então a gente acabava criando frases para memorizar os elementos químicos, mas isso não é necessário. Vocês têm que ter conhecimento sobre as informações que estão na tabela periódica. Falado sobre isso, essa pequena introdução, nós temos que saber o quê? A base teórica, no qual foi realizado o trabalho de vocês. O professor pediu, façam um trabalho baseado nos principais autores, os principais criadores aí da tabela periódica. E só que o professor destacou apenas 2 em aula, mas pediu que vocês montassem o trabalho com todos os outros demais. E quais são os 2 principais? Bom, os 2 principais é um cara chamado Mendeleev e outro chamado Moseley. O que vocês têm que saber sobre Mendeleev, basicamente? Bom, Mendeleev organizou os elementos químicos em ordem crescente de massa atômica. E como é que nós reconhecemos a massa atômica na tabela periódica? Nós reconhecemos a massa atômica pelo número com vírgula. Então, repare que no bromo, no boro, 10,8, carbono 12,01, nitrogênio 14, aqui o oxigênio 15,99, que é a mesma coisa que 16, aqui o flúor 18, neônio 20. Então, repare que à medida que os elementos químicos estão progredindo, está ocorrendo o quê? O aumento da massa atômica. E foi assim que Mendeleev organizou a tabela periódica. Ele organizou em função do aumento da massa atômica. E para nós acabarmos nossa aula, o professor vai falar sobre Moseley. Moseley organizou a tabela periódica em função do quê? Da ordem crescente do número atômico. Tá? Então, se tiver uma questão, um exercício para perguntar qual o modelo atômico, qual é o modelo atual da tabela periódica, é o modelo de Moseley. Por quê? Organizou em função do aumento do número atômico. E como é que nós reconhecemos na tabela periódica o número atômico? O número atômico é o número inteiro. Massa é o número com vírgula, tá? E o número atômico é o número inteiro. E repare que realmente aumenta, ó. 5, 6, 7, 8, 9, 10, aqui 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então, a nossa tabela periódica foi organizada inicialmente em função do aumento da massa atômica, por Mendeleev, e posteriormente por Moseley, foi organizada em função do aumento do número atômico. Ok? Nossa aula terminou por hoje. Próxima semana a gente encerra o assunto. Deixa o professor parar para a apresentação. Ok? Escreva a palavra presente, quem não escreveu presente ainda, para não ficar com falta. O professor vai parar a gravação.